Olá pessoal, então para falar aqui de energia potencial elétrica, que é o próximo conteúdo, a gente vai precisar fazer uma revisãozinha, só uma pequena revisitação dos conceitos de energia potencial gravitacional e como a gente calculava essa energia, né? Então só lembrando lá do primeiro ano, imaginando uma situação em que eu tenho uma esfera, uma bolinha, ela está a uma certa altura, uma certa distância do solo. Essa distância aqui eu vou chamar de H, seria a altura dela, né? Essa bolinha ela tem uma certa massa e eu vou soltar essa bolinha. Quando eu soltar, ela vai cair devido à força gravitacional. Ela cai com uma aceleração que a gente já conhece, que é a aceleração da gravidade. Muito bem. Quando essa bolinha vem caindo, a gente percebe que ela tem velocidade. Se ela tem velocidade, o tipo de energia associado a ela vai ser a energia cinética. Mas se eu parar para pensar aqui no início, quando eu estava soltando ela, eu não joguei, eu apenas soltei a bolinha. No instante em que eu soltei, naquele instante ali, ela não tinha velocidade, ela estava parada, ela partiu aqui do repouso. Se naquele instante ela não tinha velocidade, isso significa que ela não tinha energia cinética. Ora, mas se ela não tinha energia cinética nesse instante, de onde surgiu a energia cinética para movimentar ela nesse percurso aqui? Aí que tá, ela não tinha energia cinética, mas essa energia não surgiu do nada. Surgiu de uma energia potencial, que lá no primeiro ano a gente aprende que é energia potencial gravitacional. Assim como a energia cinética iria depender da velocidade, lá a gente aprende também que a energia potencial gravitacional depende da altura. Quanto maior for a altura, ou seja, quanto maior for a distância do corpo até a superfície da Terra, maior vai ser a energia potencial gravitacional. E lá a gente via que a gente calculava essa energia multiplicando massa do corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, que era a distância do corpo até a superfície da Terra. Energia potencial gravitacional igual a mgh. Mas quem é esse mg aqui? Massa vezes a gravidade. Isso aqui é a força-peso. Isso aqui é a força-peso. Então, poderia entender que a energia potencial gravitacional ela vai ser igual a força-peso vezes a altura do corpo, vezes a distância do corpo até o outro corpo, que é a Terra. Ok? Da mesma forma que a gente tem uma energia potencial associada à gravidade, a gente vai ter uma energia potencial também associada a cargas elétricas. Imagine que eu tenho duas cargas elétricas aqui, uma positiva e uma negativa. Como elas são de sinais opostos, a gente sabe que vai surgir uma força elétrica de atração. Essas cargas vão se movimentar uma para perto da outra. Ora, se elas vão se movimentar, elas vão ter energia cinética, porque terão uma velocidade. Mas de onde essa energia cinética surgiu? Antes delas se movimentarem, quando estavam paradinhas ali, elas não tinham energia cinética. Então deveriam ter um outro tipo de energia. Que energia era essa? Energia potencial. Como essa energia potencial não está mais associada à gravidade, sim, eu estou falando de cargas elétricas, eu vou chamar essa energia potencial de energia potencial elétrica. Então, essa energia potencial elétrica
vou tentar encontrar agora uma maneira de calcular ela. E a gente vai fazer uma analogia com a energia potencial gravitacional. Para calcular a energia potencial gravitacional, o que foi que eu fiz? Eu peguei a força-peso, que é a força que está agindo sobre o corpo, e multipliquei pela altura, que nada mais é do que a distância entre os dois corpos aqui. Então o que eu vou fazer? A força que age sobre o corpo é quem? Força-peso. Nesse caso aqui, qual é a força que age sobre essas cargas? É a força elétrica. E a gente multiplica, no caso da potencial gravitacional, multiplicável pela altura. Mas o que é a altura? Ora, a altura é só a distância entre o corpo e a superfície da Terra. A distância entre esses dois corpos aqui. O que está semelhante à altura nessa situação, o que poderia fazer o papel da altura aqui, é justamente a distância entre essas duas cargas. Ok? Então, a energia potencial elétrica a gente vai poder calcular assim: força vezes a distância. Força elétrica vezes a distância entre as cargas. A gente já estudou a lei de Coulomb e a gente viu que a força elétrica é dada por K, constante eletrostática, que multiplica o módulo da primeira carga vezes o módulo da segunda carga, dividido por D ao quadrado. Então eu vou pegar isso e vou substituir aqui. Então eu vou ter que a energia potencial elétrica vai ser igual a K, que multiplica Q1 vezes Q2. Já eu explico porque eu não coloquei o módulo, dividido por D ao quadrado. Isso tudo aqui é a força. Está multiplicando quem? Vezes a distância. Então, vezes a distância. Ora, tem uma distância aqui em cima e tem uma distância ao quadrado aqui embaixo. Posso cancelar isso aqui. Então, vou ter que a energia potencial elétrica vai ser igual a K, que multiplica Q1 vezes Q2, dividido pela distância, que não está mais ao quadrado, porque foi cancelado com aquela lá de cima. Por que que aqui eu não coloquei o módulo das cargas? Porque a gente ia lembrar que a força elétrica era uma grandeza vetorial, a força era um vetor. Então eu precisava colocar o módulo aqui, porque o módulo daquele vetor não poderia dar um número negativo. Mas a energia é uma grandeza escalar. Então eu posso ter valores negativos para a energia. Então não vou colocar o módulo da carga, sim apenas o valor dela. Ok? Então com essa equação aqui a gente calcula a energia potencial elétrica.